saúde para poder terminar de criar os filhos, ou pais que vão agora contemplar o crescimento dos netos, mas que Deus esteja abençoando cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Nós estamos em tempo de casas de paz. Diga, casas de paz. Nós estamos no projeto chamado Casas de Paz, que é um projeto que nasceu no coração de Deus, baseado no texto que envia 70 discípulos de 2 em 2 para evangelizar o evangelho do reino de Deus. Nós estamos hoje no segundo domingo e nós vamos hoje focar em encontrar casas de paz. Encontrar o homem que é o homem ou a mulher da casa de paz. E baseado nisso, eu quero hoje falar para você, o tema da nossa ministração é em busca dos filhos da paz. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Jesus disse assim aos discípulos: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, ou uma mulher da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Então, o Senhor, Ele enviou os 70, de 2 em 2, para que eles encontrassem esse ambiente, esse lugar, casa de paz. A casa de paz seria aquela casa que abriria para receber a paz de Deus, através dos discípulos enviados por Jesus Cristo, naquele lugar. Então, à medida que essa casa fosse encontrada, a pessoa que abrisse aquela casa e recebesse aquela paz estaria sobre aquela casa. Diga assim, isso é impactante. Nesse tempo, nós vamos procurar pessoas que são filhos da paz. São homens, são mulheres, pessoas que querem receber a paz de Deus em seus lares. São pessoas não cristãs, diga não cristãs. São pessoas desviadas, diga desviados. Nós não estamos aqui para julgar o momento e nem o porquê de um desviado, mas o fato é que ele não está na comunhão, e de alguma forma a paz do Senhor, ela não reina mais na casa dele. E se um dia reinou, é a oportunidade agora que Deus está nos dando como igreja de levar essa paz até essas pessoas novamente. Amém? Então você já vai pensar a respeito disso. São pessoas que moram do seu lado. São parentes, são vizinhos, são amigos, são colegas de trabalho, são colegas de faculdade. A irmã Beth, ela tem uma academia, eu não sei, é de hidroginástica, né? Eu acho que o nome é academia. Então, são pessoas que frequentam o lugar para fazer a hidroginástica, que são possíveis pessoas, filhos da paz. Pessoas que não são cristãs, mas que desejariam sim receber casa de paz em sua casa. E o que é o projeto Casa de Paz? Nós vamos iniciá-lo em setembro, na primeira semana de setembro. Nós vamos passar aqui 4 domingos falando a respeito dele. Nós já estamos nos organizando. O segundo passo agora é através dos líderes de células, que já se reúnem. O pastor Bruno já vai se reunir com esses líderes, já vai haver uma reunião, já vai haver uma organização de duplas dentro das células. Para quê? Para que a gente também vai expandir isso para a igreja. Não só as pessoas que estão em célula, mas cada um da igreja que quiser participar do projeto Casa de Paz, nós estaremos juntos desenvolvendo esse projeto com você. É um tempo oportuno que Deus está nos dando para que nós venhamos encontrar pessoas que querem receber o Evangelho.
Então você vai estar orando, né? O pessoal lá do São Mateus já está orando. Quem serão as duplas? Aonde nós vamos? Casas de não convertidos, amém? Casas de desviados. Para quê? Para que essas pessoas recebam o projeto. No projeto, nós vamos passar 7 semanas. A dupla que assumir o compromisso, disseram assim, não, eu vou fazer, bora lá. Então vai ter um líder de dupla, né? E o outro que é a pessoa junto com esse líder. E você vai de dupla, em dois, evangelizar nessa casa. Os livrinhos já estão chegando, é uma cartilha que quem for desenvolver o projeto vai receber essa cartilha, vai ter todas as orientações e nós estaremos dando treinamento para você fazer isso. Então, por 7 semanas, você vai estar orando agora para encontrar esse filho da paz. E por 7 semanas, você o tendo encontrado, você vai reunir na casa dele. Você vai acordar com ele, montar um acordo de dia, de hora, não é? Que momento que você vai reunir? Você não vai ser cansativo, porque é 40 minutos a no máximo 1 hora. Você precisa entender que as pessoas, elas não são cristãs. E você precisa entender que você não pode cansar a pessoa. Você não pode queimar o filme, amém? Então vai ter toda uma estratégia para você não ser chato, cansativo, falação. Você tem que saber o que você vai fazer, o que você vai falar. E todas essas instruções, elas serão dadas, escritas mesmo. Você vai ter tudo na sua mão, muito prático, é apenas você desenvolver. É apenas você praticar. E já deu certo, em nome de Jesus. A dupla, ela vai fazer esse compromisso por 7 semanas com essa pessoa que abrir a sua casa. 7 semanas. Então, serão 7 semanas sem interrupção que você vai estar visitando essa casa e ministrando ao coração dessas pessoas. É claro que há toda uma estratégia por trás, onde as pessoas vão chamar outras pessoas. Elas vão chamar os vizinhos, os parentes, os amigos. E a Casa de Paz, ela é um lugar onde um grande evangelismo vai começar a acontecer. A Casa de Paz é um lugar que provavelmente, algumas delas, elas se tornarão casas de cristãos. Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo nesses dias. O que Ele começou a fazer. Esse projeto, ele é desenvolvido por várias igrejas no Brasil e até fora do Brasil. E ele é muito prático, ele é muito rápido e muito eficiente. São apenas 7 semanas. É um compromisso que você vai fazer de salvar vidas, de ser instrumento de Deus nesse tempo. Por 7 semanas de levar o Evangelho. Debaixo de jejum, estaremos nos movendo, debaixo de oração, debaixo de intercessões proféticas, muitos milagres nós vamos ver, eu sei. Eu posso ver com os olhos da fé. Muitas pessoas. E outra coisa que eu vou te dizer, o seu chamado que está aí entorpecido, a sua vida que está aí fria, não é? Da movimentação do Espírito Santo, a sua vida ela será ativada nesse tempo. Eu declaro um tempo de renovação do amor, do primeiro amor de Deus no seu coração. Eu declaro um tempo de um avivamento no seu coração. Eu declaro um tempo de expectativas em Deus, de ser o agente de milagres que Deus te chamou para ser. Sabe aqueles primeiros sonhos que você teve um dia quando você se converteu? Deus está ressuscitando esses sonhos. Sabe aquelas primeiras impressões espirituais, aquelas primeiras desejos, sonhos de ver as pessoas se convertendo, seus familiares se entregando para Jesus, de você ter sua família transformada, de você mesmo ser transformado, de você mesmo ser um agente de transformação do reino, sendo usado pelo Senhor. É isso que Deus já está fazendo no nosso meio, aleluia!
E é por isso que as resistências elas têm vindo. Mas independente de qualquer coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo esse projeto, sonhando com esse projeto. Eu sei de células que já se reuniram e já estão conversando e já estão orando por essas casas de paz. Eu sei de gente que já entendeu o que o Senhor vai fazer. E eu quero te dizer algo, se disponha. Então, qual que é o tema de hoje? Encontrando em busca dos filhos da paz. Aleluia. Número 1. Precisamos bater a porta das famílias. Sabe, irmãos, a igreja, ela é eclésia. Eclésia é chamado para fora. A igreja, ela é chamada para ir. O Senhor não disse assim, vamos ficar sentado aqui, prostrado, que as pessoas vão vir. Vamos vir aqui assistir uma palestra, que as pessoas vão vir. Não, o Senhor disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. O Senhor já nos deu autoridade. O Senhor já nos deu poder. E Ele nos enviou para irmos fazer a obra de Deus. Por isso que nós temos que bater as portas das famílias. Somos nós que temos que apresentar para as famílias o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Somos nós que temos que dizer para as famílias, existe uma boa nova de Deus para você. E é Jesus. Esse é o tempo de você bater as portas das famílias. Os discípulos de Cristo não tinham um endereço específico. Tinham? Não. Quando você lê lá em Lucas, você vê que eles não tinham. E tampouco eles encontrariam um sinal na testa das pessoas, indicando que elas estavam de coração aberto. Portanto, precisariam aproximar-se de pessoas, conhecidas ou não, e tentar entrar em suas casas e propor-lhes a paz de Deus. Há muitas maneiras de fazermos isso, mas todas elas desafiarão a nossa timidez, o nosso receio de não sermos bem recebidos. Se não ousarmos semear, nunca poderemos colher. Essa parte está nos chamando para uma ousadia. Existem pessoas, sim, que irão receber o convite. Porém, existem pessoas que não irão receber o convite. E está tudo certo. E está tudo bem. Isso não diminui o propósito de Deus que Ele colocou para você. Isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver para deixar você entristecido, retraído. Por quê? Porque um dia, eu mesma sou testemunho vivo disso. Um dia uma pessoa evangelizava uma amiga minha. Ela não me evangelizou. Ela não pregou diretamente para mim. Essa minha amiga, ela rejeitou o evangelho. Mas eu recebi o evangelho. Então não tem a ver com isso, tem a ver com Deus. Tem a ver com a sua disposição. Esse ponto número 1 é para que você se aproxime das pessoas. Pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Nesse momento mesmo, Deus me trouxe aqui à mente uma pessoa que eu acabei de vê-la no estacionamento lá do condomínio, quando eu estava saindo para cá. E eu disse para o Everton, falei, Everton, nós temos que orar com essa pessoa. São pessoas que eu não tenho relacionamento, mas eu não vou me fechar. Eu acho que na semana passada, eu não tenho bem certeza, mas eu até falei com você. A dupla, ela não pode ser panela. A dupla precisa ser estratégica. Legal, se for gente da sua comunhão, ok.
Mas eu quero que você pense estrategicamente. Eu quero que você sonhe estrategicamente. Da mesma forma, a casa de paz, você não vai fechar seu coração porque, eu queria tanto que fulaninho, quisesse, o fulaninho não quis. E aí, Vanessa, não vai fazer porque fulaninho não quis? Não. De repente, aquele seu vizinho que te importunou por anos, aquela pessoa difícil. Vanessa tem uma história assim. Mas de repente é ele que vai abrir a casa dele. E aí? Não é do convívio dela, não é da amizade dela, mas Deus quer salvar ele. Amém? Estão entendendo? E o não de alguém não diminui o propósito do Senhor, de forma nenhuma. Às vezes não é o tempo para aquela pessoa naquela hora. Talvez não vai ser agora no primeiro projeto Casa de Paz, mas pode ser no segundo, no terceiro. O que eu quero te dizer, bata as famílias que você conhece. Amém? Esse é o ponto. Se você não semear, você não vai colher. 2 Coríntios 9:6. Se você não semeia, você não colhe. Se você semeia pouco, diz lá, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ou seja, quanto mais você semear, buscando casas, liberando a palavra, declarando, mais você vai colher, mais portas irão se abrir. Então não pense em 2, 3 casas, pense em 5, pense em 10. Desses, quais vão abrir para ser casa de paz nesse tempo? É sobre isso. Letra A, encontramos os filhos da paz quando buscamos as pessoas em suas necessidades. Diga, as pessoas têm necessidades. Irmãos, uma das maiores necessidades das pessoas nos dias de hoje se chama atenção. Atenção. As pessoas estão precisando ser ouvidas. E você pode ser esse canal. Se tão somente você der atenção para a pessoa, o coração dela vai se abrir para receber o Evangelho de Deus. Não importa a idade, se é um velho, idoso, se é um jovem, se é uma adolescente, se é uma família ali, um homem ou uma mulher de uns 30 anos, não importa. As pessoas precisam de atenção. Muitas pessoas têm muitas necessidades. Quais as necessidades das pessoas que estão perto de você? Pense sobre isso. As pessoas, elas têm as suas necessidades. Muitos estão sofrendo problemas no casamento, problemas emocionais. Sim, muitos estão sofrendo perdas, muitos estão sofrendo abandono. E dentro desse processo de sofrimento, você é o agente que pode levar a paz do Senhor para essa pessoa. Então, abra o seu entendimento. Diga-se, não é sobre mim, é sobre Jesus e as pessoas que Ele quer salvar. Por que é importante eu dizer isso? Porque você, muitas vezes, foca muito em você. Você foca no seu problema, você foca na sua luta, você foca no que você quer falar. Para! Tira o olho de você um pouco. Foca na pessoa. Porque de você Deus cuida. É você que Deus cuida de você. É você que Deus prospera, é você que Deus abençoa. Mas e a pessoa? Não. Muitas vezes você acha que é pelo muito falar. Não é. É pelo muito se oferecer para ajudar. Quais os sofrimentos das pessoas que estão perto de você? Letra B, precisamos também abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Tem gente assim. Na escola, quando eu dava aula, tinha uma professora de química. Ela tinha muito medo de mim. De verdade, não estou brincando. E um dia ela disse assim, para de fazer reza para mim. É sério. Para de fazer reza para mim. E assim,
é uma colega muito preciosa. Ela nunca se abriu para o evangelho, tá? Tinha um medo das rezas que ela falava. Mas ela é muito preciosa. Ela é uma colega. E ela dizia assim para mim: para de fazer reza para mim. Porque ela sentia que eu orava por ela. E ela dizia assim: ai, você passou perto de mim, me deu um arrepio. Ai, é que o Paulo não está aqui, mas o Paulo lembra dela. Você lembra dela, Marilene? Não? Paulo lembra dela. Ela era do nosso grupo de ciências exatas, física, química, biologia, matemática. Nós nos reuníamos e ela era professora de química. Muito querida ela. Mas eu estou te falando de pessoas que sentirão medo de você. Amém? Existe pessoa assim. Existe pessoa que te evita. Não é? Mas você vai ter raiva da pessoa? Não. Mas existem pessoas que terão curiosidades. Se aproxime de pessoas que tenham curiosidades espirituais. Eu fui assim, eu tive curiosidade. Comecei a ouvir o evangelho e fui ficando curiosa. E aí eu encontrei Jesus. Então se aproxime de pessoas assim, que estão curiosas a respeito do evangelho. Letra C. A verdade é que precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Irmãos, às vezes você olha uma pessoa e você não sabe que ela está com o coração aberto. Eu quero testemunhar também de mim mesma, essa parte. Eu tive uma colega na faculdade que eu encontrei Jesus logo que eu entrei na UFMT. E essa colega minha, ela era uma pessoa que servia a Deus já há um tempo, cristã há muito tempo. Família dela toda, os avós, os pais, enfim, toda uma família cristã, de uma igreja tradicional, eram presbiterianos. E essa pessoa, ela nunca conseguiu ver que eu estava aberta para o evangelho. Por quê? Eu não a julgo, porque às vezes você fala assim, mas é porque ela não percebeu. Não. Determinados tipos de pessoas, por exemplo assim, a minha pessoa, é difícil você detectar algumas coisas. Porque a gente está sempre do mesmo jeito. A gente está sempre mais ou menos da mesma forma. E se você não for muito atento, você não percebe. E está tudo bem. Agora, o que acontece? Você precisa descobrir determinadas coisas. Perguntas são boas para você descobrir. Então, você tem amizade com alguém? Pergunte, faça perguntas não invasivas, mas perguntas que você possa descobrir. Essa minha amiga, por exemplo, colega nossa, nós passamos anos estudando. E ela, não foi tanto tempo, mas pelo menos um ano. E eu que tive que pedir para ela, eu falei assim, Eliane, você é crente, não é? Ela falou, eu sou. Eu falei, me leva na igreja. Foi assim. Por quê? Eu não demonstrava nada, mas Deus já estava trabalhando na minha vida. Eu já tinha lido a Bíblia, eu já estava passando luta espiritual, só que eu não sabia como chegar a uma igreja. E eu pedi para ela me levar à igreja. E foi na igreja dela, lá no Boa Esperança, que eu aceitei Jesus. Num culto, onde o missionário pregou, o missionário falou de todas as coisas que eu conhecia, de religião, e naquele dia eu tomei minha decisão por Cristo, indo lá na frente, e entreguei minha vida para Jesus. O que eu quero te dizer? Tente descobrir em relação às pessoas. Às vezes aquela pessoa que você acha que não está interessado,
ela está interessada. E às vezes aquela pessoa que você acha que está interessada, não está nem aí, está te cansando. O que você tem que fazer? Orar e discernir. E continuar orando e amando. Esse é o seu papel. Então fique sensível ao que Deus está te mostrando. Seja sensível. Às vezes é um senhor, é uma senhora, é alguém que está passando por alguma coisa. Tem alguém de coração aberto do seu lado. Ei, pode ser seu chefe. Já parou para pensar? Se você é um cristão respeitoso, você pode sim abrir um diálogo. Eu percebo, o senhor hoje não está muito bem, que eu posso orar pelo senhor? Cristãos respeitosos, eles têm esse determinado acesso. Eles sabem como falar. Por que eu falo respeitosos? Porque se você é um cristão que precisa alinhar, ninguém te respeita. Você não tem nem como chegar numa pessoa, não é? A gente precisa ser prudente. Então pense nisso. De repente é o seu chefe, seu coordenador. Porque às vezes você só pensa só no faxineiro. Não, ok. No meu condomínio tem bastante gente que limpa. Ok, vamos pensar neles. Mas vamos pensar na merendeira, vamos pensar na diretora, vamos pensar na coordenadora, vamos pensar nos secretários. Por que não? Por que não podemos pensar nos juízes? Por que não podemos pensar nos desembargadores, nos médicos, nos advogados? Existe sempre alguém aberto para o Evangelho. Então você é essa pessoa. Deus, quem é a pessoa? Letra D. Às vezes, perto de nós há pessoas desesperadas, mas nós não estamos atentos a ela. Lembra que eu falei? Tira teu olho de você. Tira teu olho de você, dos teus problemas. Queridos, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos outros, pelos seus amigos. Sabe, às vezes eu estava agora ali falando para a irmã, não sei por que eu falei tanta coisa ali para a Glaze, mas eu falei umas coisas para ela. Às vezes você nos vê assim, os pastores, você pensa assim, está tudo bem com ela. Eu quero te dizer algo. Não está tudo bem hoje comigo. Mas eu estou aqui. Não é sobre mim. Não é sobre as minhas dores. Não é sobre o meu sofrimento. Não é sobre o meu problema. Não. É sobre o propósito de Deus através da minha vida. Eu não tenho capacidade para resolver os problemas. Eu preciso de um Deus que faça por mim. Enquanto eu permito que esse Deus use a minha vida, Ele trabalha por mim. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você é um pai, uma mãe, que está há tanto tempo esperando, que seu filho fazer isso, seu filho voltar para casa, seu filho, sua filha, não sei o quê, se disponha, vai cuidar de agradar o coração de Deus, vai cuidar de ganhar almas para Cristo, e das suas coisas o Senhor cuida. Mas queridos, muitas vezes a gente tem pessoas desesperadas no nosso lado, e a gente não se importa com elas. A gente não está nem aí para elas. Eu achei tão bonito, a irmã Vanessa me procurou no início do culto e disse assim para mim, olha, eu estou orando com tal pessoa, ela está passando um problema semelhante ao meu, eu penso em conversar com essa pessoa e tal, e olha só, é um momento que ela está passando um problema, ela está passando luta, ela está passando sofrimento na saúde, mas ela não está lá na casa dela, ó céus, ó vida, ó destino, ó azar. Você não ganha nada com isso. Eu estou passando um problema financeiro, eu não sei como que eu vou fazer. Irmãos, aqui na igreja a gente recebe alguns sacolões, procure alguma ajuda.
Não é vergonhoso, não. Fale, peça, mas não fica focado e parado pensando nos seus problemas. Quem que era a mocinha que dava água para o camelo e Deus arrumou marido para ela? É Raquel? Rebeca, não é? Aí a irmãzinha quer casar, mas não quer dar água para o camelo. Fica assim, então, né? Vai fazer obra de Deus, vai servir a Deus, vai ser alegre, vai ser feliz. Passa um batom, alegra. Aí fica lá. Eu vejo essas coisas, irmãos, de verdade eu vejo essas coisas. Eu falo, não pode ser um negócio desse, não. Sabe? É umas coisas que você para tudo, porque você está com problema. Ei, não vai acabar, não. Os problemas, eles só mudam de situação, muda de pessoa. Eles vão mudando. Muda de nível, mas eles vão sempre existir. E aí? Como é que você vai fazer? Você vai ficar parado? Pensa sobre isso. Tem gente do seu lado e você não está atento a ele, não. Você só está atento a você. Porque é o meu problema, porque é a minha dor, porque é o meu sofrimento, porque é a minha solidão, porque é o meu problema financeiro. A minha gata está lá, ó, com a boca cortada. Sofri mais do que tudo por causa da minha gata. Lá em casa está daquele jeito. Dinheiro? Caro para pagar cirurgia de boca de gato. Tem que fazer cirurgia agora na minha boca. De uma hora para outra. Luta. Uma das que eu estou passando. Mas eu vou parar tudo. Porque eu estou com problema. Eu estou chamando você à realidade que nós estamos diante de uma oportunidade que Deus está nos dando. Fica parado não, pensando no seu problema. Vai fazer a obra de Deus, vai evangelizar, vai encontrar a casa de paz. Vai orar por isso, encontre uma dupla. As outras coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas o Senhor vai acrescentar para você. Você não pode acrescentar nada na tua vida. E eu vou te dizer algo, se é uma oração que eu faço, eu falo, Deus, coloca perto de mim, coloca na minha vida tudo que eu preciso. E eu oro também assim, Deus, arranca de perto de mim tudo que me faz mal. Tudo que me faz pecar, me faz desviar do foco. Gente que me suga. Eu falo isso para Deus. Por quê? Meu tempo aqui é pouco. O seu tempo aqui é pouco. Eu não tenho tempo para perder. O dia que você entender isso, você muda o foco. Não é sobre você, é sobre Jesus. E sobre o que Jesus quer fazer através de você. Ele quer que você deixe de pensar em você e pense no reino de Deus. Amém? Isso é a coisa mais importante. Olha aqui, eu quero ler esse texto com você, Atos 16, 27 ao 34. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Aqui fala sobre a conversão do carcereiro.
Aqui fala que quando Paulo e Silas estavam no pior momento das suas vidas. Diga assim, o pior momento. Eles não estavam no momento bom. Eles estavam vivendo o pior momento de suas vidas. Eu li ontem um post do Bill Johnson. E era um carrossel ali no Instagram. E ali estava dizendo por que Bill Johnson, após ter enterrado a sua amada esposa, apenas 4 dias que ele havia sepultado a sua esposa, todo mundo achou que ele não iria aparecer no culto normal, vivendo o luto dele, ele tem esse direito. Mas ele foi ao culto. E ele pegou o microfone e disse algo assim que me impactou muito. Ele disse assim: no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. A oportunidade que eu tenho é agora de servir para Deus um sacrifício de louvor. Ele entregou a dor, o sofrimento, como um sacrifício de louvor. E ele disse assim: a melhor oportunidade que eu tenho, Vanessa, para falar da dor, para mostrar Deus no meio da dor, é quando eu estou vivendo a dor. Paulo e Silas estavam na dor, nos açoites, aprisionados, sofrendo. Mas foi no momento da dor que Deus usou a vida deles para oferecer sacrifício de louvor a Deus, libertar pessoas e cumprir o propósito do Senhor. A minha pergunta para você: você vai ficar querendo viver assim? Pensando somente em você mesmo? Não crendo que o Senhor quer trabalhar através de você, enquanto te cura, enquanto te sara, enquanto te restaura? Pensa sobre isso. É claro que existem pessoas que realmente não conseguirão, devido à sua dor. A questão aqui não é julgar a sua dor. A questão é o que pode ser feito com ela. Se você pode, põe a sua dor de lado e vá viver para Jesus. Você quer ter seus filhos transformados? Você quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida que realmente conte? Quer ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Sirva a Deus. De verdade. Senão a sua vida é chata. Ela não passa de pagar conta e fazer conta e querer comprar coisa em Shopee. A sua vida é chata. A sua vida é monótona. A sua vida não faz diferença nenhuma. Pensa sobre isso. Você pode comprar tudo, você pode vender tudo, você pode ir, você pode voltar, você pode se alegrar, você pode chorar, tudo fazendo a obra de Deus. Você pode ter comunhão, você pode estar alegre, você pode estar triste, mas Deus em primeiro lugar na sua vida. É tempo da igreja entender o propósito do Senhor. Propósito do Senhor. Você é cheio de conversa, você é cheio de blá blá blá, de fala, de converseiro. É tanto blá blá blá, eu não vejo nada. Você entende? É sobre isso. Deus quer abrir os teus olhos para que você faça a diferença. De repente, se a Tainara estiver dando água para o camelo, algo muda. É sério. Algo muda. A vida da gente muda. Agora eu vou ficar pensando a vida inteira.
Eu vou ficar prostrado a vida inteira. E a vida passando por mim, e eu vou me tornando cada dia mais velho, mais chato, mais amargurado, mais triste, mais louco. Um dos problemas do nosso século, da loucura, é por causa disso. A pessoa vive pensando nela, é um turbilhão de pensamento. Eu tenho que colocar a mão na minha cabeça e repreender loucura. Porque a gente fica louco. Smartphone, tablet, tudo. Se você não cuidar, você fica louco. E você fica só pensando em você. Só pensando nos seus problemas. Só pensando. Ei, você não resolve nada. É decisão que se toma. Se disponha. Olhe ao seu redor. Para de ficar pensando em você. Estou triste. Eu estou triste hoje. Mas eu vou ficar em casa chorando e dizendo que eu estou triste? Não. O Senhor falou que eu tenho que vir aqui falar, e sou eu que tenho que vir falar. Porque eu também não quero falar. Eu podia pôr o Adriano para falar, podia pôr qualquer pastor aqui para falar. Eu não faço questão de falar, mas ele falou, você que tem que falar. Então bora lá, vamos obedecer. Não é sobre mim, é sobre ele e o que ele quer fazer. Amém? Glória a Deus. Número 2, vença os bloqueios da sua alma e ouse ser ousado por Deus. Ouse ser usado por Deus. Muitos crentes desobedecem ao Senhor e não cumprem sua missão por causa da timidez e do receio de não serem bem-sucedidos. Quando são desafiados, perdem a tranquilidade, ficam irritados e isolam-se. Já tem gente nem assim, nem vem com esse negócio de dupla para o meu lado. Não quero saber desse negócio. Já vi gente assim, já pipocou umas coisas aí. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que fala assim, mas como é que a senhora sabe das coisas? Querido, tudo que você fala chega no meu ouvido. E vou te dizer algo. Eu não me lembro ao certo qual era a guerra, mas tinha uma guerra. Que Deus mostrava para o profeta. Todas as estratégias do inimigo. E aí, ele ia lá e contava. Você lembra dessa história? Está na Bíblia, eu não me lembro agora. Não pensei nisso para falar. Até que ele falou assim, mas quem está contando as coisas? Tem alguém infiltrado aqui. Diante do Espírito de Deus que eu estou agora, Deus me conta as coisas. Estou te dizendo isso, não é para te pôr medo, mas para te dar temor de que existe um Deus que fala com pessoas simples como eu. Então já tem muita coisa aí que pipocou já. Existem coisas ruins e coisas boas que o Senhor mostra para mim. Existem coisas que eu ouço. Existem coisas que eu vejo. Visão mesmo. Existem coisas que eu sonho. Existem coisas que são impressões espirituais. Porque o Espírito de Deus, ele habita em mim. E chegou o tempo, o Senhor está falando para mim já, há uns dias. Chegou um tempo que nós vamos voltar a temer o Senhor. E só de eu falar isso, o meu coração está acelerado. Porque a gente tem que alinhar os caminhos tortuosos. Parar de mentira. Parar
parar de ficar pensando em nós mesmos, parar de religiosidade. Porque essa igreja aqui, ela vai impactar a cidade. E ela não vai impactar a cidade sem santidade. Por isso que esse é o tempo de introduzir coisas novas, coisas desafiadoras. Esse é o tempo que nós colocamos a mão no arado firme e vamos avançar, sem olhar para trás, olhando para o autor e consumador da nossa fé, andando, olhando para Ele. Nós vamos impactar esta cidade. Esse é um tempo que o Senhor vai mexer no seu coração, vai incendiar o seu espírito, vai mover através da sua vida. E mesmo que você esteja doente ainda, enfermo ainda, enquanto você for fazendo o seu evangelismo, enquanto você for levar esse evangelho, Deus vai transformando sua vida e vai te curando. Deus vai te libertando. Eu recebi uma palavra do Senhor, porque eu precisava de um descanso. E eu recebi aquilo da parte de Deus. O presbitério me exortou que eu precisava de um descanso. Essa palavra, ela trouxe para mim um peso diferente, porque eu sempre pensei assim: como eu vou descansar? Essa era a minha pergunta. Chamei o bispo, conversei com ele. E ele me disse algo que eu já sabia. Mas você sempre chama as pessoas importantes e conversa com elas. Você precisa ouvir Deus através da vida das pessoas. Chamei o Bruno, chamei meu esposo. E assim, o bispo me disse algo assim: apóstolo, a questão da senhora não é o lugar. Eu já sabia disso. Porque às vezes você fala assim: descansar, né? Eu posso ir hoje, exatamente hoje, eu posso ir para qualquer lugar. Agora, me dá uma passagem para onde eu queria ir. Eu estou tão murchinha que eu não quero ir para lugar nenhum hoje, mas vamos pensar aqui. Eu gostaria muito de conhecer o Chile, a neve. Já estou escolhendo minha bota de neve. E se você falar para mim assim: olha, tem um hotel no Chile, você vai conhecer o Chile, eu vou para o Chile hoje, mas eu não vou descansar. Você me entende? Porque o descanso é algo muito profundo. Primeiro, em Deus. Primeira coisa: mas a senhora não tem fé em Deus? Tem. Mas tem muita coisa que eu preciso organizar, arrumar, alinhar, e Deus vai usar a minha vida agora. Então não tem como. Não é uma questão espacial, físico. Vou sair para descansar. Eu posso ir para Caldas Novas. Eu posso tirar uma semana lá. Mas eu não vou descansar. Eu já estou aqui pensando na minha irmã Michele. Eu já orei pela Michele. A Michele está no hospital. Eu estou pensando na Elisângela. São coisas. Eu não penso em mim. São tantas situações na igreja. Por que estou te dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque você precisa vencer a sua alma para você servir a Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém mesmo. Estou aqui quase falando tudo da minha vida para você. É porque às vezes você acha assim: a apóstola está com uma invenção nova, né, Bruno? Mais uma coisa. Não é mais uma coisa, não. Começou algo e não vai parar. No final das 7 semanas, as pessoas que você evangelizou, Juliane, você vai levar para o encontro com Deus.
essas pessoas estarão no encontro com Deus. Essas pessoas receberão Cristo, essas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, essas pessoas receberão o fogo de Deus dentro delas, para que elas sejam capacitadas a viver uma vida com o Senhor. Então isso é um projeto de Deus, não é meu. Para de pensar em você e na sua dor. Pare de buscar um descanso. Depois disso, dessa situação, eu entrei num período de muita crise, porque o próprio presbitério, meu esposo e o Bruno falavam assim: a senhora tem que descansar. E teve um dia que o Bruno brigou, falou duro. Eu olhei feio para ele, mas eu fiquei quieta. Ele brigou mesmo, não estou brincando. Já falei para a senhora, não sei o quê, falou um monte de coisa. Eu fiquei quieta. E eu fui para minha casa, angustiada. E aí lá em casa, lá eu chorei. Aí eu falei para o Everton: vocês não me entendem, como é que eu vou descansar? Aí coitado do meu marido teve que me ouvir. Ele ouviu, mas não concordou. Aí eu falei: só deixa eu falar. Porque eu não falo, mas quando eu falo muito. E aí eu falei, ele não concordou, ele ficou bravo lá na sala, e eu brava na cozinha, mas ficamos quietos. E Deus me libertou, através disso que eu vou falar para você. Vocês se lembram dos leprosos? Eram 10. 10? Eles foram curados, não foram? Mas como que eles foram curados? Enquanto eles iam. Então, o que eu quero dizer, eu acho que eu já contei essa história aqui no presbitério também, não lembro. Mas, Adriana, eu senti um liberar de Deus para mim, foi um rema para mim, pode não ser para você. Mas ele disse assim para mim, que eu ia ser curada enquanto eu fosse. Ou seja, continuei. O que eu quero dizer para você é que nesse tempo, entenda o que Deus está fazendo. Pare de pensar em você. Vença os bloqueios da sua alma. Seja usado pelo Senhor. Número 3. Quanto mais semearmos, maior será a possibilidade de colhermos. Diga assim: quanto mais eu semear, mais possibilidade eu terei de colher almas para o Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Quero orar com você. Já estamos encerrando. Quem quer vir aqui dar recado, já vem logo, que eu já vou acabando. Quero agradecer você, papai, mamãe, que nos visita. Seja sempre bem-vindo aqui nesse lugar. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Porque nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor. E o Senhor está cuidando de você. E o Senhor está cuidando de cada um de nós. Eu tenho certeza que nessa noite aqui o Senhor falou, o Senhor já curou muita gente. O Senhor já alinhou o coração, já alinhou a mente das pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você está saindo daqui nesta noite com uma direção clara, precisa, de que você é chamado por Deus para fazer a diferença. Você está saindo daqui nesta noite sabendo que Deus cuida de você. Você está saindo daqui sabendo que Ele vê sim seu sofrimento, sua dor, seus problemas, mas ainda assim Ele conta com você. É Ele que vai fazer as coisas para você. É Ele que vai abrir as portas para você. É Ele que vai liberar causas para você.
É Ele quem vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Chegou um tempo em que você não precisa ficar preocupado o tempo todo. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O Senhor está te chamando para você ser usado por Ele. Deixa Deus te usar nesse tempo. Deixa Deus usar você e sua esposa, você e seu filho ou sua filha, você e seu amigo ou a sua amiga. Deixa o Senhor fazer a diferença. E você vai ver grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Eu tenho certeza que enquanto eu falava, o Senhor for trazendo pessoas do seu círculo de amizade, seus colegas de trabalho, do futebol. O Senhor for trazendo pessoas da sua escola, da sua faculdade, de todos os lugares, da sua empresa, por que não? Assim como o Senhor foi falando comigo a respeito das pessoas que limpam o condomínio, o síndico, as pessoas foi falando sobre o subsíndico, e Deus vai mostrando, e são tantas portas que Deus quer abrir. Sabe aquela pessoa da guarita? Quem mora em condomínio sabe, a pessoa da guarita, né? Aquela pessoa da guarita, às vezes está lá, você nunca deu uma atenção especial para ela. Talvez aquela pessoa da guarita que está ali, que te recebe todos os dias, que abre a guarita para você e fecha a guarita para você. Esteja pensando a respeito dessas coisas. Vocês que moram em condomínios, apartamentos, casas perto, pense nas pessoas. Diga assim: eu vou pensar nas pessoas. Diga assim: existem pessoas precisando de Jesus. Baixe a sua cabeça. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa hora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente, nada nos tem faltado, porque bem nenhum falta àqueles que te servem, àqueles que te seguem, aquele que busca, Senhor, fazer a tua vontade. Eu peço, Senhor, que onde as palavras que eu falei, Senhor, não alcançaram, mas que o seu Espírito, que é muito, Senhor Deus, infinitamente mais poderoso, que sonda, que esquadrinha mente e coração, que o seu Espírito Santo possa ministrar no coração dos meus irmãos, que seja uma semana de ativação de sonhos de Deus para as vidas, ativação de propósitos de Deus para as vidas. Deus, hoje eu orei com 2 pessoas aqui dentro, e o Senhor falou sobre essas 2 pessoas, que o Senhor vai fazer com elas, como o Senhor fez com Ruth. O Senhor mudou a vida de Ruth, o Senhor vai mudar a vida dessas 2 pessoas, Senhor. Deus, eu creio, eu vou ver milagre, eu vou ver vida de Deus fluindo através dessa igreja, eu vou ver o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, a ponto de transbordar, a ponto, Senhor Deus, de não sermos mais egoístas, mas de sermos pessoas altruístas, que se importa com os outros, que se importa com o sofrimento alheio. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, dá-nos um coração manso, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração sedentos pelas coisas do teu reino. Ó Deus, agora tira de nós os olhos de nós mesmos. Meu Deus, mostra para cada um de nós como temos sido egoístas, como temos sido, Senhor, pessoas materialistas, como temos sido mentirosos, homens e mulheres cheios de desculpas. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados. Nós queremos, Senhor Deus, nesta hora, iniciar nossa semana diferente, dizendo para o Senhor, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, toca nos meus lábios, Senhor, com uma brasa tirada do teu altar. Pai, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu problema, mas o Senhor perdoa meus pecados e usa minha vida, Senhor, para louvor da sua glória. Muda a minha história, muda a história desta igreja, muda a história dos nossos filhos, muda a história da cidade. Várzea Grande, terra boa, terra que mana leite e mel, terra que tudo que se planta aqui dá, terra de rios, terra boa para plantar semente, horta, terra boa para plantar grão, terra maravilhosa, terra que tem rios, lagos, lagoas, Senhor, riachos, tantas coisas boas nós temos aqui. Senhor, por favor, muda a nossa mentalidade,
Muda, Senhor, e que daqui a anos, Senhor, nós possamos ver nossa cidade prosperando, as pessoas crescendo, para a glória de Deus. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.